Olá a todos, sou o professor Victor Leão e juntamente com o professor Bruno Escardua apresentamos nosso curso introdutório intitulado Introdução à Geometria e Topologia dos Sistemas Dinâmicos em Superfícies e Além, no 33º Colóquio Brasileiro de Matemática. Hoje trabalharemos nossa última aula relacionada ao Teorema do Centro. Consideremos uma equação diferencial analítica real dada pela forma com coeficientes analíticos A, B. Essa equação daqui, ômega igual a de xy de dx mais b de xy de dx igual a zero, definida em uma vizinhança da origem, cujas soluções são todas curvas fechadas em torno deste ponto. Este tipo de singularidade denomina-se centro. Dizemos que esse centro é não degenerado se a parte linear da equação é não degenerada, isto é, existem coordenadas analíticas de modo que a parte linear da forma ômega escreve-se como ômega1 igual a um múltiplo de x de dx mais y de dy para algum alfa distinto de zero. O teorema do centro, também conhecido como teorema de Poincaré-Lyapunov, diz que se o centro 1 dessa equação diferencial é não degenerado, existe uma função analítica real g de xy igual a x quadrado mais y quadrado mais termos de ordem superior, definida numa vizinhança de origem, de tal maneira que as curvas integrais dessa forma são as curvas de nível dessa função. Okay? A demonstração que apresentaremos é inspirada por esse trabalho de Robert Mossiu, uma demonstração geométrica de teorema de Lyapunov-Poincaré, publicado em Asterisk, tomo 98 e 99. Ok? Então, antes de apresentar a demonstração, precisamos de que vocês acompanhem, né, fazendo uma leitura da parte de introdução à teoria de foliações, que olhem aquela parte de complexificação de espaço vetorial, também relacionado ao estudo de equações diferenciais ordinárias complexas, a parte de formas holomorfas, noção de germe e de integral primeira, né? Tem uma forma bem simples de quando uma forma tem uma integral primeira, né? Que é um germe de função holomorfa não constante, de modo que o produto dessa forma, o produto wedge com DDF, isso dá zero. Isso significa que essa seja uma integral primeira. Ok? Então, levando em consideração isso, outro ingrediente que precisamos é o teorema de Briot-Bouquet. O teorema de Briot-Bouquet diz o seguinte: consideremos aberto de Cn contendo a origem, e Z é campo analítico com uma única singularidade. Consideremos esse sistema de equações diferenciais associado a esse campo, dado assim, C1' igual lambda1 ZD1 mais φ1 de Z1 Z2. E o outro C2' igual lambda2 C2, φ2 Z1 Z2. Onde φj de Z, né, uma soma de multiíndices Q é maior ou igual que 2 de A sub JK é Q de C potência Q. Né, para J1, 2, né, essas daqui são convergentes em uma vizinhança da origem. Bom, dissemos que par lambda1, lambda2 em números complexos não nulos, né, C vezes C estrela, está no domínio de Siegel, se só se o quociente deles é um número real negativo. E usaremos a seguinte notação DDS para dizer que esse par de números complexos não nulos pertence ao domínio de Siegel, né, se o quociente é um número real negativo.
dizemos que a singularidade de C está contida no domínio de C e sigue se essa parte linear, né, desse campo, né, que está dado por aí, esse par está no domínio de Siegel. Então, com isto, temos o teorema de Brio-Bouquet, que diz que suponhamos que a singularidade do campo Z está contida no domínio de Siegel, então existe uma mudança de coordenadas holomorfa, Z igual a Xi de W, né, onde Z1 é W1 mais uma soma aqui, né, holomorfa, e Z2 igual a W2 mais essa soma aqui. Essa mudança de coordenadas transforma esse sistema em esse outro. Qual é a diferença? A parte linear continua igual, que agora temos em evidência W1, W2, e aqui vezes uma função holomorfa, né? Que lambda 2, W2, W1, W2, C2, né? Onde essas são séries de potência que são convergentes em uma vizinhança da origem. Daqui dá para ver diretamente que essas W1 igual a zero e W2 igual a zero são curvas invariantes. Elas são separatrizes, na verdade, desse campo definido. Ok? Então, esse resultado será importante na demonstração do teorema. Usaremos. Outro conceito interessante que precisamos utilizar que é o blow-up na origem de eixo 2 e C2. Seja M uma variedade complexa de dimensão N e P um ponto em M, o blow-up de M em P é uma variedade complexa, M tilde, a qual é obtida substituindo o ponto P pelo espaço projetivo complexo, que denotamos CPN-1, deixando os outros pontos de M invariantes num certo sentido holomorfo. Então, mais precisamente, vamos definir assim: seja a origem em C2, o blow-up de C2 em 0, 0, é o par dado por C2 estricto aqui, o tilde, né? E com essa aplicação π, onde C2 tilde é uma variedade complexa holomorfa de dimensão 2, que está definida por conjunto de pares que pertencem à primeira coordenada em C2 e a segunda em CP1, de modo que temos essa relação, que Z1 vezes X2 é igual a Z2 vezes X1. E essa aplicação π, que vai de C2 tilde a C2, é uma aplicação holomorfa. Ela é dada por a projeção na primeira coordenada. Ok? Lembrando que o espaço projetivo complexo de dimensão 1 é uma variedade holomorfa de dimensão 1 com um atlas holomorfo dado, né, por essas cartas, onde o 1 são todos os elementos em CP1, de modo que a primeira é não nula, o 2 são todos os elementos em CP1, de modo que a segunda é não nula. Né? E essas cartas estão dadas definido φ1 em 1 a C. Pegamos simplesmente como esse x1 é não nulo, podemos definir x2 sobre x1. φ2 análogo como x2 não nulo, x1 sobre x2. Então, lembrando isso aqui, podemos definir o atlas que torna essa variedade C2 tilde uma variedade holomorfa. E ela está dada assim: os abertos que estão definidos são elementos de C2 vezes 1, né, um par daqui, de modo que C2 verifica que é φ1, né, que agora podemos aplicar em x1 e x2, o que faz sentido porque o x1 é não nulo, vezes Z1. E assim a mesma coisa com o 2. Só mudando, né, Z1 aqui e Z2. Ok? Podemos também definir as cartas. Ele está dado simplesmente levando um elemento de um tilde, né, para Z1, φ1 de x1, x2. E análogo o outro, φ2 de x1, x2, Z2. Ok?
Uma observação é que π menos 1 da origem, na verdade, seria o produto cartesiano, né, do elemento a origem vezes um CP1, que podemos, né, ver como mergulhado em CP1. Né? Na verdade, ele é isomorfo a CP1, mas tem um mergulho aqui. Né? Então, muitas vezes se costuma só representar ele como um CP1. Tá? E chamaremos por, geralmente se denota por D, né? Essa pré-imagem da origem, né? Chamado de divisor dessa variedade C2 tilde. Ok? Podemos dizer aqui quaterna, temos que C2 tilde, D, E e C é um C fibrado vetorial de posto 1 sobre D, onde essa E definida de C2 tilde para CP1 é a projeção na segunda coordenada, é um C fibrado vetorial de posto 1. A restrição dessa aplicação π à variedade C2 tilde, tirando o divisor, né, que ela toma valores em C2 tirando a origem, é um biolomorfismo. Ou seja, fora da singularidade, fora do divisor, tudo que acontece, né, se parece. Né? Desde que EG2 é mergulhado em C2 naturalmente, né, quando fazemos o blow-up do ponto 0, 0 em C2, estamos fazendo simultaneamente um blow-up na origem de EG2. E como vimos antes, é obtida uma nova variedade, a qual denotaremos por EG2 tilde. Então, assim, né, podemos definir também, dada a origem EG2, o blow-up de EG2, né, o blow-up na origem, que também vai ser um par EG2 tilde π, onde EG2 é uma variedade diferenciável de dimensão 2, definida por, né, similarmente, né, seriam os pares de elementos em EG2 cartesiano EGP1, espaço projetivo real, de dimensão 1, onde verifica que Z1 vezes X2 é igual a Z2 vezes X1. Okay. E π, definida de EG2 tilde a EG2, uma aplicação diferenciável, que é dada pela projeção na primeira coordenada. Analogamente, também podemos definir, lembrando que EGP1 tem uma estrutura de variedade diferenciável de dimensão 1, nós temos um atlas associado, dado por esses abertos e essas cartas, né? Podemos também encontrar, né, como o EG2 tilde está determinado, né, por um atlas associado a essas de EGP1, né? Está dado por esses abertos e por essas cartas. Okay? Observação também, π menos 1 da origem vai ser isomorfo a um EGP1, né, como antes. Aqui também, essa quaterna, né, EG2, tilde, EGP1, P, EG, um EG fibrado vetorial de posto 1 sobre EGP1, onde P de EG2 tilde, EGP1 é a projeção na segunda coordenada. Também a restrição de π a EG2 tilde, tirando EGP1, né? Essa é um difeomorfismo. E EG2 tilde é uma variedade diferenciável, não orientável. E, na verdade, esse EG2 é homeomorfo à faixa de Möbius. De fato, como os únicos EG fibrados sobre esse S1, que é isomorfo a EGP1, são o cilindro e a faixa de Möbius, sendo que o cilindro é orientável, concluímos que EG2 tilde é homeomorfo à faixa de Möbius. Okay? Agora, olharemos que é o blow-up de uma foliação em torno da origem de C2. Então, consideremos um sistema de equações diferenciais complexas, né, dado por um campo vetorial. O campo vetorial tem P e Q, né, então podemos ter C' igual a P, W' igual a Q. Esse é o sistema, né? Como eu disse, associado a esse campo de vetores. Ok? Mas associado a esse campo de vetores, temos uma forma dual, de modo que a foliação induzida por esse campo e a foliação induzida pela forma, elas coincidem. Okay? Então, toda vez que
falemos de um campo em dimensão 2, temos associado uma forma dual e vice-versa. Okay? Podemos passar de um para outro. Então, escrevendo essas funções analíticas P e Q em séries de Taylor, né? Desenvolvendo, iniciando no jato K, ambas, né? Onde P e J, Q e J denotam polinômios homogêneos de grau J, né? De P e Q, respectivamente, com PK não identicamente nulo ou QK não identicamente nulo. Ok? Suponhamos que a origem é a única singularidade do campo numa vizinhança de B, na origem. Equivalentemente singularidade de ômega. Seja F a foliação gerada por 3 ou equivalentemente por 4. Veremos o que acontece com esta foliação após um blow-up π, né, de B na origem. Então, denotaremos por o pullback de π por x, né, o equivalente ao pullback de π por ômega, ao campo ou forma obtida após o blow-up de F na origem. Este campo ou forma define sobre C2 uma foliação saturada que denotaremos esse assim, né? Π, né, o pullback de π de F e chamamos o blow-up de F em 0,02. Então, na verdade, né, podemos fazer o seguinte. Nós temos aqui nossas C2, temos a origem, e o que estamos fazendo é substituir essa origem por um espaço projetivo de dimensão 1. Então, aqui encontramos duas cartas, né, associadas. Vamos chamar isso aqui ZW. Então, aqui apareceu ZW. Aqui chamamos de T, aqui de S. Ok? Então, ali temos essas duas cartas locais, né? E esse é nosso π. Então, se aqui temos uma foliação induzida, estamos fazendo pullback, né? Tirando para trás essa nova. Então, temos uma foliação, essa é a foliação induzida. Já seja pelo campo ou pela onforma, a mesma coisa aqui. Ok? Ok. As singularidades desta foliação estão contidas no divisor de C2, tilde, desde que x é singular somente na origem. Então, o divisor, né, o que estamos olhando aqui, seria esse, né? Esse é o nosso divisor, aquele que está de branco, né? Que se for morfo, é um espaço projetivo. Então, ok? Então, o campo escreve-se nessa carta, na carta daqui, ZT, né? Fazendo aquela mudança, né, que damos, né, ZT de Z, né? Fazendo contas, podemos obter que, fazendo pullback desse campo, obter esse campo aqui relacionado, ok? Onde dá para tirar em evidência um C potência K, né, pelo fato de que esses polinômios, né, são homogêneos, né, porque na verdade poderíamos até tentar fazer essa conta, né, porque temos, originalmente, tínhamos que a forma está dada por, vejamos aqui, a forma é essa, né, Q menos P. Então, ele é Q DDC menos P DDW. Certo? Então, quando olhamos, né, estamos olhando nessa carta. ZT. Estamos olhando esse pullback. Então, na verdade, o que estamos colocando aqui, né, ZT, DDZ, menos P em Z
ZT, DD, ZT. Certo? Bom, e aqui, né, sabemos que este escreve, né, desde J maior ou igual que K, né, de polinômios que é J homogêneos, né, DDZ, menos aqui, J maior ou igual que K, polinômios homogêneos, ZDT, e aqui ficaria Z DDT mais T DDZ, certo? E bom, podemos juntar, né? Podemos juntar assim como temos aqui, ok? Estou fazendo no caso de dar uma forma diferenciável, ok? Então, eu vou deixar em relação a DDZ, vou juntar isso aqui. Então, teríamos em relação a DDZ, esse somatório. Como esse polinômio homogêneo, então podemos tirar C potência J, que é de J 1T, né? O DDZ, vou colocar no final. Aqui, analogamente, né, vai ter um T somatório de ZJ maior ou igual que K, é ZJ, PJ de 1T, certo? E, bom, isso em DDZ. E o outro vai ser menos Z, um somatório de J maior ou igual que K, né, em Z potência J de P de J 1T DDT, certo? Então, quando lemos o primeiro jato, né, quando JC é igual a K, certo? Teremos um CK em evidência, que podemos tirar, certo? Então, aqui vai ficar Q, K, 1T menos T, PK, 1T, certo? Sim? O seguinte vai ter um Z, né? Um Z, né? Porque vai ser K mais 1. Já tiramos Z potência K. K, Q em K mais 1, 1T. Menos T em P em K mais 1, 1T. E assim por diante, né? DDZ. Sim? Daqui também podemos tirar a tudo, né? Um ZK, então vai ficar aqui um Z. Né? P de K de 1T. Mais os demais termos. Tudo DDT. É isso que acontece nessa conta que temos aqui, né? Já está. Né? Que tirou o sinal. E aí vemos os demais termos. E basicamente é essa conta. Ok, então, analogamente, né, na outra carta, podemos fazer, na carta SW, né, que seria, que aqui fizemos nessa carta, podemos ter a outra carta, e na outra carta também temos uma expressão parecida para o campo e também para a U-forma. Ok? A gente vai trabalhar mais com a U-forma. Ok? Então, aqui vemos que aparece em uma carta essa parte, né? Isso aqui. E análogo aparece no anterior, aqui. Então, isso daqui motiva a definir esse polinômio, Z, R de ZW como sendo Z de Q em K, ZW menos W, P de K, CW. Né? Como esses são polinômios Q de K, P de K, homogêneos de grau K, então seria um polinômio homogêneo de grau K mais 1. Né? Este polinômio é conhecido como cone-tangente da foliação. Ok? E aqui se apresentam duas situações. O primeiro é quando esse polinômio é identicamente nulo. Nesse caso, dizemos que a singularidade é de crítica. Neste caso, é possível definir uma foliação em C2 tilde, né? As singularidades dessa
foliação, né? Devolver aqui da foliação, na primeira carta desse, então são os pontos da forma 0t sub 0 que satisfazem essas duas. Podemos ver aqui, na primeira carta, né? Então, ele vai ser 0, né? 1t sub 0, 0 aqui, 0 aqui dessa parte. E aqui, se aqui em t sub 0 isso é 0, e o z é 0, 0 também, né? Então, teríamos, né, que seriam as singularidades seriam esses pontos que verificam. Mas z igual a 0 é o divisor, né? Então, onde, né, obteríamos que isso acontece. Ok? Então, as folhas, nesse caso, são tangentes a divisor. Então, nesse caso, qualquer reta que passe por aqui vão se aparecer aqui de forma transversais, né? Ok? Sim. Então, os demais pontos do divisor, onde isso não se anula, né, as folhas são transversais ao divisor, que eu falei. Ok? E a outra situação é que esse core tangente não seja identicamente nulo. Nesta situação, dizemos que a singularidade é não dicrítica. Neste caso, também temos a foliação definida, né? Essas singularidades encontram-se no divisor, na primeira carta, né? E vão ser onde se anulam, né, isso daqui. Ok? E desde que ele é um polinômio homogêneo de grau k mais 1, então tem k mais 1 singularidades no divisor, certo? Ok. Agora, outro resultado, outro ingrediente importante é o teorema de conjugação de Matei-Mussio. Ele diz que, dado um campo holomorfo Z, com uma singularidade no domínio de Siegel, né, na origem, tal singularidade tem duas separatrizes transversais de acordo com o teorema de Briot. Por quê? Encontramos, né, essas duas separatrizes. Podemos, de fato, assumir que tais separatrizes são dadas pelos eixos coordenados em um sistema de coordenadas locais, Z1, Z2. Podemos, sem perda de generalidade, assumir que a vizinhança considerada contém o bidisco Z, do Z1, Z2, está aqui a norma de Z1 menor ou igual que 1, a norma de Z2 menor ou igual que 1 também. E que o disco vertical, sigma, dado por 1, Z2 com Z2 menor ou igual que 1, representa uma seção transversal à foliação considerada. Neste caso, tomamos a folha L1 da foliação induzida por Z em o bidisco que está contida, né, do eixo Z igual a 2, tal folha corresponde a um disco menos a origem, né, sigma D menos a origem, sendo D o disco Z menor ou igual que 1. Ok? Basicamente, que estamos fazendo aqui, estamos pegando essa folha, né, aqui se estrela de forma local, né? E aqui estamos tomando uma seção transversal, ok? Aqui nesse ponto 1, 0. Estamos tomando um laço, ok? Estamos levantando. Tomamos um ponto aqui, um Z2, nessa seção transversal, e olhamos a aplicação de primeiro retorno, ok? Ele vai ser aqui, vai dar 1 de H, né, dado por esse campo Z, aplicação de holonomia desse ponto, de Z2. Ok? Isso que estamos, tal folha possui grupo fundamental gerado por um círculo, né, um laço simples. Tomamos esse caminho, partindo do ponto 1, 0. A transformação de holonomia correspondente a essa seção transversal a este caminho, com este ponto base, é denotado por H de Z, né, que aqui denotamos, H de Z, do campo, definida de sigma em sigma, e é definida como um germen de formorfismo complexo analítico, holomorfo, fixando o centro do disco e levando pontos em uma folha dessa foliação induzida na seção transversal sigma, sobre pontos nesta mesma folha
nesta mesma seção transversal. Tá? Então, vejamos como esta transformação de holonomia caracteriza o campo Z em termos da conjugação analítica complexa. Então, esse é o teorema de conjugação de matrimosil. Que dados dois campos de vetores, Z1, dado por lambda 1, Z1, mais Z1, Z2, A1, 1, Z1, Z2, né? E na primeira componente, na segunda, lambda 2, 1, Z1, mais Z1, Z2, A2, 1, Z1, Z2, e assim com 2 também, né? Definidos em uma vizinhança com partes lineares, ou seja, lambda 1J e lambda 2J no domínio de Siegel, e que eles verifiquem essa proporção, né? Que essa proporção, ok? Que lambda 1, 1 com 2, 1 coincide com lambda 1, 2 e lambda 2. Se temos as aplicações de holonomia em esse ponto, e existe um biolomorfismo sigma na origem de C, de modo que conjuga essas duas aplicações de holonomia, então vai existir um biolomorfismo local que conjuga as foliações. Isto é, né? No nosso caso, estamos tendo a mesma situação. Estamos olhando aqui as seções transversais. Ok, então pegamos esses laços, aqui nesse ponto 1, 0. Tomamos aqui 1 de Z2. Aqui estamos pelo campo Z1, aqui pelo campo Z2. Mesma coisa, um laço. Olhamos o levantamento na folha. Aqui a aplicação de primeiro retorno, a holonomia, H de Z1 de Z2. Ok? E aqui temos um biolomorfismo local que está conjugando esses, aqui 1.0, conjugando essas holonomias. Né? Aqui 1 Z2, e de novo, temos um em H de Z2, né? De modo que, né, essa aplicação T não leva H de Z1, aqui do campo Z1, né, em Z2, a H do campo C2 em C2. Se isso acontece, então existe um biolomorfismo que conjuga as foliações induzidas. É isso que diz, né? Desde que as partes lineares dos campos estejam no domínio de Siegel, né? E se tem essa proporção aqui solicitada, certo? Ok, então agora podemos já iniciar o esboço da demonstração do teorema do centro. Okay? Por hipótese existe, porque sabemos que é um centro não degenerado, então existe uma mudança de coordenadas, onde o primeiro jato era um múltiplo, né, de x de dx mais y de dx. Então podemos, né, ter que tirar essa constante, né? Iniciar com x, todos os demais termos de ordem superior, e aqui com y, ok? Então, agora vamos considerar, todo isso é real, vamos complexificar essa forma. Então, vamos complexificar, então vamos ter aqui agora z, em vez de x, em vez de y, w, onde, né, essa obra vai ser um germen de forma holomorfa, agora na origem de C2, né, com C e W complexos, de modo que a parte real de Z seja x, e a parte real de W seja Y. Ok? Então, já complexificamos, né? E agora temos uma forma que define uma foliação de dimensão 1 em alguma vizinhança da origem. Após fazer um blow-up, né, como temos isso daqui, né, x, y, que seria, em nosso caso, nossos P e Q, né, de jatos de ordem 1, né? Então, obtemos o cone tangente, né, que vai estar dado por z² mais w², ok?
E desde que esse não é identicamente nulo, né, essa singularidade, essa foliação também é não dicrítica, né? É não dicrítica. E na carta CZT, em C2 tilde, temos que essa 1 forma está dada por esta maneira. 1 mais t quadrado mais z, os demais termos, aqui d de z mais z, t mais z, os demais termos. Que interessante essa parte. Na outra carta também tem uma coisa parecida, aqui w, s mais w, os demais termos, d, s, mais 1 mais s quadrado w, né? Observamos que as singularidades da primeira forma, né, vai estar dada, né, quando, por exemplo, z é zero, né, tudo isso zera, e aqui teria que ser isso zero, né, para ter singularidade. Então, o t teria que ser mais menos a raiz da unidade, né, raiz de menos 1. Então, teríamos que a singularidade seria 0i, 0 menos i, né, onde esse i é a raiz quadrada, né, a raiz quadrada de menos 1. Ok? Então, analogamente, as singularidades da foliação f estariam dadas ao contrário, né? Vai ser agora em S, né? Vai ser I0 menos I0. Mas acontece que essas duas intersectam, né? Na verdade, essa P1 com essa Q2 são a mesma, e essa P2 com essa Q1 são a mesma. Então, na verdade, né, porque nas cartas na intersecção só temos duas singularidades. Né? Observe que só temos duas singularidades no divisor. Né? Desde que P1 e P2 nas coordenadas CT coincidem com os pontos Q2 e Q1 nas coordenadas SW. Vocês podem verificar. Então, note que esse divisor, tirando as singularidades, né, por ser avaliação de crítica, não de crítica, seria uma folha dessa foliação. Então, logo, as formas, essas duas, definem sobre C2 menos essas singularidades, uma foliação sem singularidades que denotamos o pullback de f de ômega, né, chamado blow-up de f de ômega na origem, ok? Então, agora queremos estudar o comportamento das folhas próximas a essa, ok? Então, faremos um estudo do comportamento do ponto P1, ok? Desse de 0i. E para facilitar as contas, utilizamos a mudança de coordenadas t igual 1 mais i. Assim, esse 8 que tivemos aqui, cadê o 8? Essa equação toda, ela se transforma em essa. 2iu mais i beta z, termos de ordem superior, d de z mais iz mais termo de ordem superior de du, onde beta está dado por isso aqui. Né? Ok, então, fazendo agora uma nova mudança de variável, v igual a u mais beta tercios de z, obtemos que a parte linear dessa forma ômega 1, que denotamos por ômega 1 0 tilde, agora, como já fizemos essa mudança, seria na origem, é dada por essa daqui. Então, isso é interessante, porque essa daqui, né, essa foliação gerada por 9 é equivalente à foliação gerada por, né, como aqui tem só o I, né, por 2V de dz mais Z de dv igual a 0. Assim, o campo de vetores holomorfo, né, que a forma dual, né, associada a essa forma, seria esse aqui, menos Z, termos de ordem superior, e na segunda componente 2V, mais termos de ordem superior, né, que são aqui holomorfos, não vizinhança, onde se anula. Então, note que essa 10, se olhamos o quociente dos autovalores, né, menos 1 médio, ou seja, está no domínio de Siegel, certo? E pelo teorema de Brioch-Bouquet, sabemos que existe uma mudança de coordenadas holomorfas que transforma 10 em uma como esta, em 11. E menos 6zv, uma função holomorfa, 2v, zv, outra função holomorfa. Ok? São holomorfas numa vizinhança da origem, verificando isso aqui. Ok, até aqui.
Então, além disso, né, agora temos que essas curvas invariantes, ou seja, separatrizes, são Z igual a W, né, não, Z igual a zero e V igual a zero, são as curvas invariantes desse campo. Então, sendo esse 1 o divisor, né, de C2 tilde, e L0 sendo uma folha dessa foliação, então a aplicação de holonomia dessa folha é periódica e de período 2. Aqui são argumentos mais topológicos, e ele vem pelo fato que toda vez que fazemos um blow-up em C2, temos uma parte real, e essa parte real associada é esse eixo 2 tilde, né, que é a faixa de Möbius, ok? E, bom, a classe de homotopia, né, desse mergulho canônico de eixo P1, em essa folha, é um gerador de seu grupo fundamental, ok? Por outro lado, a restrição de eixo 2 menos eixo P1 é um difiomorfismo, né? Portanto, as curvas integrais de ômega, como são círculos, né? A intersecção do levantamento dessa folha, na foliação induzida com eixo 2, vão ser homeomorfas a um círculo. Então, mais precisamente, a restrição da projeção canônica de C2 em CP1, a tal intersecção de L tilde, é um recobrimento por duas folhas de RP1. Então, isto mostra que a holonomia dessa folha é periódica com período 2, ok? Então, agora consideremos a parte linear desse campo, que era menos Z, 2V. Né? Então, não é difícil ver que a holonomia desse campo, né, associada a essa folha, né, está dado por exponencial a 2πi, né, o quociente dele, ou seja, vai ficar menos Z, que é uma aplicação periódica também de ordem 2. Né? Na verdade, a parte linear dessa F, né? Então, desde que essa H de C igual a 1 meio de Z menos F de C é um biolomorfismo que conjuga F com L, ok? Já que essa composição se verifica, então podemos usar o teorema de conjugação de matéria e moção. Então, essa foliação F de x1 tilde é equivalente numa vizinhança desse ponto à foliação dada por esse campo linear. Então, concluímos que as singularidades de P1 e P2 são equivalentes a essas partes lineares, certo? Então, deduzimos finalmente que as aplicações de holonomia associadas a essas curvas invariantes são iguais à identidade e, portanto, essa foliação é equivalente por uma mudança de coordenadas φ a sua parte linear, C de DC, W de W, cujas folhas são descritas por G de C igual a Z quadrado mais W quadrado. Então, segue-se que a integral primeira procurada será G composta com essa Xi, e, né, para a equação 1, né, tomando essa G, a parte real dessa, essa seria nosso candidato à integral primeira. O que conclui a demonstração do teorema do centro. Né? Então, é uma aplicação bem bonita de como utilizar a teoria de foliações e no mundo complexo, né, para demonstrar esse teorema do centro. Ok? Então, desde já agradecemos pela atenção e por ter participado do nosso curso. Muito obrigado pela atenção.